noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Comece a dizer boa noite, a graça e a paz. Comece a perguntar como é que você está. Deseja um bom culto para esse teu irmão que está do teu lado, amém? Glórias a teu nome. Em Apocalipse 22, parte B, versículo 16, diz assim: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, aquele que é a estrela da manhã. Você pode aplaudir Ele nessa noite. Vamos entronizar o nome dEle, aleluia! Tu és santo, Deus, Tu és digno.
aplaudam o Senhor. Ele já se faz presente nesse lugar. Tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, Ele corre. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Você tem um novo canto? Tem um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem somos nós? Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Para negar o teu poder, o teu poder, a Ele que me enxergou, a Ele toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória a Ele que me enxergou, a Ele que te resgatou, toda a honra e toda a glória a Ele. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu? Quem somos nós? Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor. Aleluias, aleluia ao teu nome, Senhor. A Ele é toda a honra, toda a glória. Feche seus olhos, igreja do Senhor. Sinta a presença do Senhor nesse lugar. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor te abraçando, te acariciando.
de Santa Ceia. Hoje é um dia de alegria, de comemoração ao Senhor, que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos a Te amar, a aprender a Te amar. E essa noite queremos entregar todo o louvor e toda a adoração, toda a honra, toda a glória, como diz esse louvor, a Ti, Senhor. Senhor, contempla, Senhor, o coração de cada irmão aqui essa noite. Contempla os seus desejos, as suas angústias. Tira esse fardo, Senhor Jesus, porque Tu és o único que move cenários. Tu és o único. Um dos outros, como diz em Romanos 12:5. Aleluia. Você pode sentar, dando glórias a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom para com a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Tem uma família ali gigante. Amém. Irmãos, esse é um momento para a gente descobrir quem é que está nos visitando essa noite. Você que veio pela primeira, pela segunda vez, você pode dar um sinalzinho aqui, ó, bem altão. Pode levantar a mão. Tem uma família ali, hein? Estou sentindo que tem uma família ali. Amém. Irmãos, eu vou pedir a vocês que no final do culto, vocês não vão embora correndo, desesperado. Fica aqui do nosso lado esquerdo, né? Que nós vamos dar uma lembrancinha, um mimo do Senhor, como diz o pastor Rosivaldo. Amém? Irmãos, agora a nossa programação do mês de junho, nós já entramos nesse mês abençoado e nós vamos assistir as nossas programações com os nossos avisos. Amém? Olá, família IBMA. O mês de junho chegou e o nosso tema é Junho Branco, cuidando da mente, do coração e das relações em Cristo. Durante todo o mês, teremos mensagens, reflexões e momentos especiais voltados para esse tema tão importante. Lembrando que todos os domingos temos nossos cultos de celebração, às 10 e às 18h30. E antes de cada culto, temos nossa sala de oração, tempo para buscarmos juntos a presença de Deus. E também, todas as terças-feiras, temos os nossos cultos às 19 horas. Lembrando que na segunda terça-feira de cada mês acontece o encontro das moldadas e dos corajosos. Para adolescentes, toda sexta-feira tem Ralph, às 19 horas. E para os jovens, sábado tem Hope, também às 19 horas. Fique atento aos eventos especiais desse mês. Dia 12, às 19 horas, acontecerá o nosso Black White Night, nosso jantar de casais. Ainda há tempo de se inscrever. E dia 27, no último sábado do mês, teremos o encontro da galera mais animada da igreja, Projeto Abraão e Sara. E no último domingo, dia 28, às 10 horas, teremos o nosso batismo nas águas. E neste mesmo dia, às 18h30, teremos o nosso encontrão de células. Participe das programações, convide sua família e caminhe conosco nesse mês de junho. IBMA, aqui é o seu lugar. Se você tem alguém para amar, namora, noivo ou é casado, a Black White Night é para você. Estamos preparando uma noite inesquecível para celebrar o amor. Um delicioso jantar com brindes, música ao vivo, ministração e sorteios, que acontecerá no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Cada detalhe foi pensado com muito carinho e intencionalidade. Mais do que uma comemoração, será um tempo de consolidação do propósito que Deus tem para o seu relacionamento. Então corre, faça já sua inscrição através do link disponível no Instagram da igreja IBMA_oficial ou no stand pós-culto. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por essas programações. A igreja é isso, irmãos. A igreja é movimento o tempo inteiro. Então, só para ratificar, para confirmar, o nosso jantar dos namorados vai acontecer nessa sexta-feira agora. Então, você que não se inscreveu, aproveita que nós fizemos a promoção novamente acontecer. Então, vai estar R$230. Vai ali embaixo, a gente já faz a sua inscrição.
Tá bom, irmãos? E para relembrar também o último aviso, minha voz está muito potente hoje. O último aviso, que é o batismo. Você que queira se batizar, vai ser dia 28, final do mês, não percam. Irmãos, tem um link no grupo de membros, é só você colocar seu nome lá, preencher, ou tirar dúvida com o pastor Rosivaldo também. Amém? Eu gostaria, irmãos, que nós ficássemos de pé, porque esse é um momento muito precioso na casa do Senhor, que nós vamos ofertar a Deus. Nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. E um momento na palavra do Senhor, existia uma viúva, onde Jesus a viu diferentemente. E ela trouxe a única oferta que ela tinha na casa do Senhor, com o maior prazer possível, porque ali valia o que estava a intenção do coração dela. Então eu convido a você vir com alegria, com prazer. Enquanto nós vamos estar ministrando, tem o QR Code no banco aí atrás e tem os envelopes também que os diáconos vão estar passando. Amém? Então você pode vir enquanto está ministrando esse louvor e sinta-se livre em adorar com seus dízimos e ofertas. porque eu sei que me ama.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos que nós vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque és um Deus que nos sustenta, Senhor. Por mais que estejamos preocupados com o dia de amanhã, Senhor, sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família, sustenta a igreja do Senhor. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Administra esse dinheiro, Senhor, dê sabedoria aos homens, que possa ser contemplada a Tua vontade sobre a administração dessa igreja. É isso que eu lhe peço, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, senta devagar, que a glória do Senhor está grande. E tem as crianças, tem crianças aqui essa noite, para a gente orar? Cai para cá, vem. Vem que a gente vai orar. Segura agora, segura o furacão. Olha, a turma mais bonita da igreja é essa turma aqui. Você pode estender a sua mão para cá e comece a orar pela vida dessas crianças. Elas não são simplesmente crianças, ela é o futuro da igreja do Senhor. Deus, está aqui o futuro da tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar alimentando diariamente essas crianças com a tua palavra, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento. Toma, Senhor, cuidado da vida delas, Senhor, da sua profissão, do seu casamento, da sua família, que elas possam aprender mais e mais da tua palavra, Senhor Jesus, que elas possam ter prosperidade em conhecer a ti e ter um relacionamento contigo. Senhor, abençoe o ministério infantil, aquelas pessoas que trabalham, Senhor, se doam para a tua obra, que eles possam também, Senhor, ter sabedoria para passar o teu conhecimento para essas crianças. É isso que eu lhe peço, no nome santo de Jesus. Amém. Vocês vão ficar aqui comigo? Vão ficar aqui comigo? Sobe aqui. Já acabou a oração, irmão. Já foi. Vai. Vai. Eles são muito crentes, essas crianças. Amém? E chegou um momento tão importante quanto, que é o momento da nossa palavra. Eu queria convidar o pastor Flávio a estar aqui. Uma salva de palmas pela vida dele. Para o Senhor, que esteja abençoando esse momento da palavra do Senhor. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bem-vindo você que chegou aqui com a sua família. Nós estamos na presença de Deus e na presença dele nós temos fartura de alegria e que essa bênção possa estar sendo derramada cada vez mais sobre a sua vida, amém? Hoje eu quero apresentar para vocês um momento que nós vamos acolher e fazendo parte da membresia da família IBMA, 2 jovens que eu conversei durante essa semana, que eu achei eles muito incríveis. Caio e Gabriel, venham aqui, por favor. A liderança dos jovens, se estiverem aqui presentes, também acompanhe para a gente receber o Caio e o Gabriel com as devidas honras necessárias. Por ali, Gabriel. Amém, meu filho. Gente, esse aqui é o Gabriel, esse aqui é o Caio, né? E aqui está chegando o Daniel e a Emily. São os líderes dos nossos jovens. E o Daniel e a Emily como responsáveis, né? Por eles aqui dentro da comunidade. Nós vamos orar juntos, tá bom? Caio e Gabriel, nós recebemos vocês na noite de hoje como convém aos santos, com o carinho, com o respeito, com o amor fraternal e a devida consideração que nós temos que ter uns com os outros dentro do corpo de Cristo. Então, para mim, de verdade, foi muito bom conversar com vocês, entender toda a história, né, do Evangelho na vida de vocês. E, meus irmãos, um testemunho que é muito importante a gente compartilhar hoje aqui com a nossa comunidade de fé.
porque o Caio e o Gabriel, eles não foram atraídos porque o Ministério de Jovens é o melhor ministério da cidade, não foi isso, ou porque os irmãos são muito gente boa, ou porque a gente tem um louvor legal, ou porque os nossos eventos são nota 10, não foi por isso, mas foi por conta da palavra do Evangelho. E vocês vieram pela motivação certa. Quando a nossa motivação é essa, a palavra, então a gente pode ter assim um futuro brilhante. E o nosso desejo é que vocês criem raízes aqui na IBMA, que vocês possam crescer, frutificar, quem sabe, né, logo logo casar também no devido tempo, né? É verdade, faz parte dos planos de Deus, tá bom? Né? Então as meninas da igreja já estão vendo vocês, para a glória de Deus. E nós desejamos isso, que os sonhos e os planos de Deus, eles venham acontecer na vida de vocês, e que no amadurecimento, no crescimento, vocês venham se tornar irmãos mais velhos, para cuidar também dos mais novos, tá bom? Então na noite de hoje nós vamos orar por vocês, e desde já, sintam o coração dessa família IBMA pela vida de vocês, amém? Por favor, estenda a sua mão direita. Pai, hoje aqui nós acolhemos em oração, em amor fraternal, em comunhão, em partir do pão, na doutrina dos apóstolos, a vida dos nossos irmãos, o Caio e o Gabriel. E a nossa oração hoje, Pai, é que aquilo que o Senhor está fazendo na família IBMA, a cobertura do Senhor Jesus que repousa sobre essa casa de oração, se estenda agora sobre a vida deles, os projetos, os sonhos, a agenda, a vida espiritual, emocional, psicológica, a vida física, a saúde, a vida financeira e todos os projetos, porque a nós compete fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Nós abençoamos o dia de hoje na vida do Gabriel e da vida do Caio. Bendito seja este dia, e que eles sejam frutíferos, que eles criem raízes, e que eles possam ser irmãos mais velhos na nossa comunidade de fé, que os dons e talentos que eles carregam dentro de si, dados pelo Espírito Santo, o Senhor possa ativar esses presentes espirituais que nós carregamos, e eles possam servir com alegria, através do chamado que o Senhor tem confiado ao coração deles. Nós os abençoamos e os recebemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Digam amém. Gente, tem uma... Obrigado, querido. Tem uma selfie aqui, gente. Isso são coisas da Hope, coisas dos jovens. Meus irmãos, nós perseveramos nas orações também. E hoje à noite nós vamos levantar mais uma vez um clamor, como todas as vezes nós levantamos um clamor aqui na nossa igreja, no meio dos nossos cultos. O pastor Monteiro ainda continua na UTI, e nós precisamos orar por ele, e também pela família dele. Pastor Monteiro é um pastor que pastoreou a nossa igreja durante 36 anos. E nós carregamos pedaços, bons pedaços, do pastor Monteiro na vida da gente. Então, nessa noite, mais uma vez, eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos levantar nossas mãos na direção do Hospital Belém. Você que está hoje aqui, você precisa também de uma intervenção divina, da parte do nosso Deus, na sua vida, na sua saúde, na sua família. Nós estaremos orando também por todos nós que estamos hoje à noite reunidos em nome de Jesus. Pai, nós levantamos a nossa mão, nós levantamos o nosso clamor, nós oramos pela vida do pastor Monteiro, pelo seu restabelecimento, pela sua saúde, pela sua recuperação ali na UTI do Hospital Belém.
A nossa oração nesta noite, Pai, é que o Senhor visite mais uma vez a vida do pastor Monteiro, como o Senhor fez na época em que ele esteve com câncer, como o Senhor o curou, como o Senhor usou a instrumentalidade dos médicos, a medicina, os remédios. A nossa oração hoje aqui é que todos esses instrumentos, eles sejam usados pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia sobre a vida deles. Enquanto oramos, esteja agora operando dentro das casas, das famílias, de cada casamento, de cada pessoa que se encontra enferma dentro da nossa comunidade de fé. Enquanto oramos pelo pastor Monteiro, o Senhor vai restaurando também a vida dos nossos irmãos, a vida daqueles que nós amamos, a vida daqueles que nós queremos bem. Glorifica o teu nome, Jesus, mais uma vez, fazendo aquilo que a gente não consegue fazer, mas também nós entregamos nas mãos do Senhor, para que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na vida do pastor Monteiro e na família de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Você vai sentar agora, olhe para a pessoa da direita, da esquerda, libere uma palavra de bênção para a vida do seu irmão, amém? Irmãos, nós temos um tempo aqui precioso com a palavra do Senhor, e eu quero convidar você a abrir comigo Mateus Evangelho, no capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Hoje pela manhã, esse texto ele foi ministrado com uma profundidade diferenciada do que nós vamos falar nessa noite, tá bom? Mas o que nós encontramos em Mateus capítulo 6? Jesus falando sobre 3 coisas que na religião dos judeus era muito importante. Jesus em Mateus 6, ele fala sobre a esmola, sobre o jejum e sobre a oração. E ele vai ensinar que esmola, jejum e oração é o tipo de coisa que a gente faz no secreto, na nossa intimidade com Deus. Ou seja, se eu vou entregar uma esmola, na opinião de Jesus, a minha mão direita não pode saber o que está fazendo a minha mão esquerda. Se eu vou fazer um jejum, na opinião de Jesus, eu não posso chamar a atenção das pessoas com aquela aparência de gente que está sofrendo, de gente que está fazendo um sacrifício. E sobre a oração, ele vai falar, existe um local no Evangelho específico para a gente orar. Então, geralmente, os judeus na época de Jesus, eles usavam dos instrumentos da esmola, do jejum e da oração para chamar a atenção das pessoas. É como se fossem as redes sociais de hoje em dia, né? Eles iam para as praças, para as ruas, para mostrar que eles estavam orando, para mostrar que eles estavam jejuando, para mostrar que eles estavam entregando ofertas, fazendo esmolas. E Jesus ele vai dizer o seguinte, que no Evangelho, esmola, jejum e oração, a gente faz de forma privada. A gente não precisa publicar. A gente não precisa chamar a atenção dos homens, porque se essa for a intenção, chamar a atenção dos homens, na opinião de Jesus funciona assim, já receberam o seu galardão. E esses detalhes da esmola, do jejum e da oração, Jesus ele diz assim, quando você trabalha isso no secreto com teu Pai Celestial, aquele que te vê no secreto, ele te recompensa publicamente, amém? Então, a noite de hoje, queridos, nós queremos encorajar a nossa comunidade de fé a agir com o jejum, com a esmola e com a oração, segundo a opinião de Jesus e não segundo a opinião do mundo. Amém por isso? Mateus capítulo 6, versículo de número 6, sobre a oração. Jesus vai falar aqui o seguinte, mas tu, quando orares, você vai orar da seguinte forma, você vai entrar no seu aposento, no seu quarto, amém meus irmãos?
e fechando a porta fechada, viu, irmãos? Você vai orar a teu Pai que está em secreto. E aquele que te vê no secreto, ele vai te recompensar publicamente. Amém? Eu desejo que essa palavra ela se cumpra na sua vida durante essa semana. Amém? Eu desejo que essa semana, irmãos, nós estejamos tendo experiências pessoais com o nosso Pai Celestial dentro do nosso quarto fechado. O que isso significa? Antes de você sair de casa para o seu trabalho, tenha um momento a sós com Deus de porta trancada. Está entendendo? Na intimidade, na privacidade, onde nesse seu momento com o Pai Celestial, você vai falar coisas a seu respeito, a respeito do que você está sentindo, do que você está passando, do que você está sofrendo, que você não teria condições de falar para nenhum ser humano. Então, o que nós encontramos no texto de hoje, irmãos? Jesus, ele não está procurando provar a existência de Deus. Esse texto não significa que Jesus ele está procurando convencer as pessoas a acreditarem no Deus vivo. Pelo contrário, Jesus está falando para um grupo de pessoas, para uma sociedade que estava acostumada com vários deuses, irmãos. E Jesus, ele vai apresentar o Deus do Evangelho naquela época como nosso Pai Celestial. Olha que coisa interessante. E chamar o Deus verdadeiro, aquele que os judeus conheciam como o Todo-Poderoso, como Pai Celestial, porque esse termo Pai é um termo de intimidade. Não é qualquer um que pode usar essa expressão. É mais ou menos assim, não é qualquer um que você pode chamar de Pai. Mas Jesus, ele nos aproxima da divindade verdadeira, com essa intimidade, com essa aproximação, ao ponto de nós termos o privilégio, a liberdade de chamar o Deus verdadeiro de Pai Celestial. E acreditem, meus irmãos, quando Jesus falou sobre esse tema, escandalizou muita gente naquela época. Então aqui no versículo 6, Jesus ele está revelando a identidade e o caráter desse Deus criador de todas as coisas. E quando Jesus vai revelar o caráter de Deus, as pessoas estavam acostumadas a se relacionar com os deuses. As pessoas estavam acostumadas, até mesmo dentro da nação de Israel, a nação escolhida, a nação eleita, a se relacionarem com Deus não como um pai, mas como um ídolo. Eles tratavam a relação com Deus à base de troca. E quando Jesus ele fala que Ele é o nosso Pai Celestial, Ele está mostrando o caráter de Deus. Ele está mostrando como é que o coração de Deus, ele funciona. Ele está mostrando como é que esse Pai Celestial, ele pensa, ele age, o que ele oferece, o que ele exige de nós, o que ele espera de nós. Então Jesus ele começa a mostrar uma faceta do Deus Todo-Poderoso totalmente diferente dos deuses que eles acreditavam e também conheciam naquela época. Ou seja, aqui na oração do Pai Nosso, Jesus ele vai mostrar como nós podemos e devemos também nos relacionar com o Pai Celestial. Então, meus irmãos, naquela época, eles confiavam e eles tinham muitos deuses. E eles tinham deuses para todo tipo de assunto, para resolver qualquer tipo de problema. Tinha deuses para fertilidade, tinha deuses para fazer chover, tinha deuses para a colheita ser boa, tinha Deus para prosperidade e tinha também deuses para guerras. Se caísse um raio naquela época, queimasse tudo, eles atribuíam a fúria dos deuses. Se viesse a chuva e destruísse com tudo que eles tinham, foi obra dos deuses. Se viesse a seca, o gafanhoto, a praga, eles diziam, foram os deuses. Se alguma coisa de errado acontecesse,
eles atribuíam aos deuses. Se alguma coisa também desse certo, eles também diziam que foram os deuses. Ou seja, perceba que o mundo antigo, ele funcionava à base da vontade dos deuses. E por conta dessas crenças, muita gente acabou se tornando escrava dos deuses, ou talvez também escravas das religiões daquela época. E a gente percebe, meus irmãos, que hoje em dia a coisa também não é muito diferente. A maioria dos religiosos, eles colocam as coisas que acontecem na vida da gente, olha, foi culpa de Deus, ou foi culpa do diabo, ou foi culpa do outro. Dificilmente a gente vai encontrar um religioso chamando a responsabilidade para si mesmo. Dificilmente a gente vai encontrar um religioso dizendo, fui eu que errei, fui eu que pequei, fui eu que menti, fui eu que enganei. Mas geralmente a gente vai terceirizando as culpas. Se você consegue me entender hoje à noite, diga amém. Olha só esse exemplo aqui, gente. Quanta gente que a gente conhece na vida da gente, que acredita em mandiga, em receita, em coisas que a gente pode fazer que vai dar certo. Quanta gente que a gente tem no nosso relacionamento que acredita na reza forte. Não, vamos lá com fulano, com a ciclana, que ela tem uma reza forte. Gente que acredita em amuleto. Gente que acredita, irmãos, se não der o dízimo, o gafanhoto vai vir e vai acabar com tudo. Vai vir doença, vai vir praga, você vai gastar seu dinheiro na farmácia. Gente que acredita que se pecar, ela pode ser duramente castigada por Deus. Ela pode perder a salvação. E eu estou falando, gente, de pessoas que estão dentro do Evangelho, mas tratam o Deus que é Pai de Jesus Cristo como um ídolo, e não como Pai celestial. Lá no mundo antigo, quando Jesus estava falando sobre essas coisas, as pessoas tinham medo de Deus. Elas tinham todo o cuidado, sabe, para não fazer a coisa fora do script, com medo da maldição, com medo de serem castigadas. E Jesus, ele fala nesse texto, irmãos, de pessoas que agiam dessa forma. Eles se relacionavam com Deus com medo de serem castigadas. E às vezes nós encontramos pessoas no nosso meio evangélico, que elas só estão na igreja com medo de ir para o inferno. Que saísse uma notícia, olha, não tem mais inferno, a gente pode até duvidar, será que essa pessoa continuava na comunidade? Será que ela continuava na oração? Será que ela continuava perseverando nas doutrinas? Gente que procura agradar a Deus em tudo, irmãos, e procurar agradar a Deus com nossos próprios esforços é uma coisa que nos cansa muito, porque gente tem medo de perder a salvação. E essas pessoas, elas agem assim, porque elas foram ensinadas assim. O mundo pagão, na época de Jesus, funcionava desse jeito. E quando Jesus apresenta o Deus Todo-Poderoso como um Pai Celestial, ele acaba escandalizando muita gente na sua época. Se você consegue me entender, diga amém, queridos. E é por conta dessa mentalidade dos deuses, muita gente vai acreditar que o Deus do Evangelho, ele age da mesma forma que os deuses da terra. Tem gente que só trocou a religião, irmãos. Ele saiu da religião dos ídolos, dos espíritos, mas continua tratando o Deus do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, como ele se relacionava com as entidades no mundo lá fora, à base de troca, à base de subornos, à base de negociação. Só que Jesus, ele vai mostrar aqui no capítulo 6 de Mateus, que o nosso Deus, ele não é um ídolo, ele é um Pai celestial que não trabalha com medo. Ele não põe medo na vida da gente. O nosso Pai celestial, ele não escraviza. O nosso Pai celestial, ele não exige sacrifícios. Ao contrário dos deuses da terra,
Esse Pai Celestial que Jesus nos apresenta, ele não precisa ser convencido, ele não precisa ser comovido e ele não precisa ser conquistado, porque o coração do Pai Celestial, ele acolhe a todos nós como filhos. Se você me entende, diga amém. Então, queridos, é por isso que Jesus diz que o Pai Celestial, ele não escraviza. Com o Pai Celestial, a gente conhece a verdade, e a verdade nos liberta. Glória a Deus por isso. Ou seja, o Deus do Evangelho, no qual Jesus nos apresenta como nosso Pai Celestial, ele não é um Deus de escravidão, ele não nos escraviza na religião, pelo contrário, ele é um Deus que nos liberta da religião e nos torna como crianças livres no relacionamento com ele. Se você entende essa palavra, diga amém. Uma outra coisa, irmãos, o nosso Pai Celestial, ele não amedronta ninguém. Diga para quem está ao seu lado, o nosso Pai Celestial, ele não amedronta ninguém. Amém, queridos? Pelo contrário, o verdadeiro amor com o nosso Pai Celestial, ele faz o que com medo? Ele lança fora todo medo, meus irmãos. E toda vez que Jesus, ele aparece na Bíblia, ele chega dizendo, não temas, crê somente. E na noite de hoje, eu desejo que essa palavra esteja chegando como uma palavra certa no seu coração. Não temas, creia somente, porque aquele que te ama, ele está cuidando de tudo, e se você recebe, diga amém. Outra coisa importante no Evangelho, o nosso Pai Celestial não exige sacrifícios. Diga para quem sentou ao seu lado, o Pai Celestial, ele não exige sacrifícios. Irmãos, para se relacionar com o Pai Celestial, você não precisa subir de joelhos na escada, você não precisa usar um amuleto, você não precisa usar uma fita durante 7 dias amarrada no braço, você não precisa pagar promessa. O único sacrifício, ele já foi feito. O Pai Celestial, ele entregou o seu Filho como sacrifício pela vida, pela redenção, pelo resgate de todos nós. E se você é grato por isso, diga amém. Outra coisa, meus irmãos, é que o nosso Pai Celestial, ele não precisa ser convencido, comovido e nem conquistado. Diga isso para quem sentou ao seu lado, diga, o Pai Celestial, ele não precisa ser convencido, não precisa ser comovido, não precisa ser conquistado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz isso na oração. A gente chega cheios de argumentos na oração, querendo convencer Deus, irmãos. Tem gente que chega na oração chorando, com aquele ar de piedade, achando, sabe, que o nosso choro vai impressionar ou comover Deus. Deus não trabalha com pena de ninguém, amém? Mas Ele trabalha com misericórdia. Glória a Deus. E as misericórdias do Senhor, elas são renovadas a cada manhã. E glória a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são infinitas. Glória a Deus por isso. Que se renove bênçãos de misericórdias sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós. Glória a Deus por isso. Tem gente que usa da força para tentar convencer Deus que Ele está certo. Tem gente que procura comover Deus para tentar fazer Deus a fazer o que Ele quer. Irmãos, eu quero dizer para vocês que no Evangelho, Deus, ele não precisa ser convencido, não precisa ser comovido, não precisa ser conquistado. Sabe por quê? Porque o Pai já é nosso. Glória a Deus por isso. Então tome posse daquilo que já é seu. O Pai é nosso, e que você possa desfrutar da companhia dEle, e você possa se sentir seguro nas suas atividades, sabendo que você está em boa companhia do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que em nós habita, e nós somos gratos por isso. Amém, meus irmãos?
Então, aqui no versículo 6, para a gente ir para o nosso finalzinho, pessoal, Jesus ele está falando aqui uma coisa que eu preciso praticar cada vez mais. E uma coisa também que você precisa praticar na sua vida. Ele diz assim no versículo 6, do início, César: quando você for orar, não procura multidão. Quando você for orar, antes de você estar fazendo o seu pedido de oração no círculo de oração, antes de você falar dos seus problemas para os outros, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e aquele que está no secreto contigo, ele vai ver você, e a gente vai falar já já sobre esse ver. E aquele que te vê no secreto, ele vai te abençoar e te responder e te recompensar publicamente. Olha uma coisa interessante. Seria muito bom a gente perguntar para as pessoas que nos pedem oração o seguinte: você já entrou no quarto e entregou a sua demanda para Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém consegue resolver a vida da gente. Não adianta a gente confiar nas irmãs do círculo de oração, no pessoal do ministério de intercessão, no pessoal da oração forte, no profeta, se a gente não falou com aquele que resolve e é o principal na nossa vida. O que adianta a gente pedir a oração para todo mundo e não falar do nosso motivo de oração para a pessoa principal, que é o nosso Pai Celestial? E é interessante que a gente não vai encontrar Jesus, nós vamos encontrar o nosso Pai Celestial no meio da multidão, porque onde tem muitos olhares, talvez o olhar principal não se faz necessário. E é exatamente isso que Jesus ele vai tratar nesse capítulo 6, ao ponto de chamar essas pessoas que fazem esmolas, jejum e oração no meio das praças, no meio das ruas, de hipócritas. E esse termo hipócritas vem do fundamento do teatro grego-romano da época. Aquilo que nós chamamos no mundo moderno de hoje de performance ou auto-performance, nos dias de Jesus ele chamou de hipocrisia. Era o tipo de coisa que incomodava ele demais. E é nesse contexto que ele chega com a oração do Pai Nosso. O tipo de ambiente que vai fazer bem demais para a minha vida e para a sua vida. Porque a oração do Pai Nosso no Evangelho, ela acontece na privacidade, na nossa intimidade, no nosso momento de silêncio, no nosso momento de porta fechada com Deus. E no Evangelho, o nosso Pai Celestial, a voz principal que nós precisamos escutar na nossa vida, ele trabalha no silêncio. E é justamente nesse ambiente do silêncio, da porta fechada, que a gente acaba sendo quem a gente é de verdade. A gente não precisa fingir para ninguém. A gente não precisa usar de atitudes, de máscaras, de coisas que os hipócritas na época de Jesus se utilizavam para tentar impressionar ninguém. E está aqui, irmãos, um tipo de capacidade e de competência que eu acredito que nós e a nossa geração, nós precisamos resgatar nos nossos dias. E que capacidade e competência é essa? É a nossa capacidade e competência de aprender a continuar e bastante tempo em silêncio na presença de Deus. Ao invés da gente falar muito, a gente desenvolver os nossos ouvidos espirituais para nós ouvirmos muito. Tem gente que chega na presença de Deus e derrama ali, sabe, uma carreta, uma caçamba de pedidos de oração. E fala. E depois que ela joga todo o lixo para fora, ela diz amém. E não tira um segundo para tentar ouvir a voz do coração do Pai Celestial falando com ela. Irmãos, é essa voz que vai impressionar e mudar o nosso coração. É essa voz principal, porque não tem
uma pessoa que ouve a voz de Deus de verdade e continua sendo a mesma pessoa. Se você me entende, diga amém. Ao contrário de muita gente, sabe, que ouve a voz de Deus com tanta facilidade. De vez em quando eu encontro com algum, olha pastor, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, eu digo, caramba, eu passo, sabe, um tempão para ouvir a voz de Deus, e tem gente que ouve a voz de Deus com tanta facilidade, e aí, irmãos, a gente começa a ter o discernimento necessário. Será que aquilo que a gente está chamando de voz de Deus, realmente é a voz do Deus do Evangelho que Jesus nos apresenta como Pai Celestial, que nos leva para esse ambiente de entrar no nosso aposento, no nosso quarto fechado, com a porta fechada, e ali na presença dEle, mostrar as intenções do nosso coração, para que a voz principal possa nos direcionar de uma forma totalmente diferente daquilo que o pastor pode nos direcionar, daquilo que o nosso discipulador pode nos direcionar, daquilo que o nosso amigo ou amiga, irmão ou irmã de oração pode nos direcionar. Então, nessa semana, eu quero desejar isso para a sua vida, que você tenha experiências profundas no seu quarto fechado, que Jesus esteja te visitando lá, que o Pai Celestial esteja bradando no teu coração, que lá no teu quarto fechado, você experimente libertação, cura, restauração, que você seja animado, que você seja revigorado, que você seja levantado de novo, e você mantenha esse ciclo de intimidade com Deus, através do quarto fechado. Amém, meus irmãos? Nós nunca deveríamos ter saído desse lugar. Então, essa semana, eu convido o povo de Deus hoje aqui reunido, para nós voltarmos para esse lugar que Jesus chama de lugar importante para a vida da gente. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 6, passa mais isso. O teu pai que te vê no secreto. Então veja que oração, irmãos, não é uma coisa que Deus ouve, segundo esse texto aqui que nós estamos trabalhando com Jesus. Oração é uma coisa que Deus vê. E o que Deus vê na nossa oração? Não são nossas palavras bonitas, gente. Lembra que nesse contexto da oração do Pai Nosso, ele falou assim, olha, não é pela quantidade de palavras, pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Então não adianta, gente, a gente preparar aquela palavra de oração. Gente que tem o dom da oratória aí, do discurso, e chega diante de Deus com aquelas palavras bonitas, aquela oratória bonita. Só que Deus, Ele não está olhando para as nossas palavras, Ele está olhando para cá, irmãos, para o nosso coração, para as nossas intenções. Qual é a nossa motivação? O que está acontecendo dentro das nossas emoções? Então, aquilo que Deus está vendo dentro do quarto fechado é o meu coração e o teu coração. Deus trabalha não com as nossas palavras, mas com a intenção correta do nosso coração, amém? É por isso que a gente precisa ter um coração limpo, é por isso que a gente tem que ter um coração arrependido, é por isso que a gente precisa ter um coração correto diante de Deus. Porque a motivação correta do nosso coração vai fazer, irmãos, com que a sinceridade de Deus e o projeto de Deus, ele possa ser revelado para a vida da gente no nosso momento de privacidade. Ou seja, como é que isso acontece, meus irmãos? Quanto mais humilhados, quanto mais quebrantados, menos a gente fala. As orações mais profundas que a gente pode experimentar na vida da gente, é aquelas que a gente diz, Deus, eu não tenho mais nem o que falar, eu não tenho palavras para me expressar, e às vezes a gente acha, poxa, então a oração não vai funcionar, só que a oração não funciona com palavras, a oração funciona com a intenção do coração. É nesse momento que nós não sabemos falar, que nós somos acolhidos. O apóstolo Paulo chegou a dizer, eu orei 3 vezes, dizendo, Deus, eu estou passando por um momento difícil, esse espinho na carne, é um mensageiro de Satanás, ele me esbofeteia,
E quando o judeu diz, eu orei 3 vezes, ele está dizendo que ele chegou ao ponto máximo da oração. E o que ele ouviu no quarto fechado dele foi Jesus falando, eu não vou resolver, você vai conviver com esse espinho na carne, a minha graça te basta, o meu poder vai ser aperfeiçoado nessa tua fraqueza, porque quando você é fraco, é aí que eu me torno forte na sua vida. Esse é o nosso Deus, Deus de gente pobre, Deus de gente simples, de órfão, de viúvas e de gente que se arrepende na presença deles. Amém, meus irmãos? Então, para a gente concluir, qual é o conselho pastoral que nós queremos deixar hoje para a sua vida de oração? Olha só, pessoal, escute isso aqui, olha. Quando você for orar nessa semana, fale menos e escute mais. Eu posso ouvir o seu amém? Aprenda a ficar em silêncio na presença de Deus e comece a se acostumar com Deus falando com você. Eu posso ouvir o seu amém? Aprenda a orar sem usar palavras. Eu posso ouvir o seu amém? Aprenda a orar sem fazer barulho. Aprenda a ouvir a voz de Deus no silêncio. Lembra do conselho do profeta lá no Antigo Testamento? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. No quarto fechado, com o nosso Pai Celestial, as palavras, meus irmãos, não são necessárias, mas a intenção do coração diz tudo para Deus. E sabe o que é o bom de tudo isso? É que Deus, Ele sabe do que a gente precisa melhor do que a gente mesmo. E é isso que Ele fala na oração do Pai Nosso. Que Ele sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Então nós estamos nas mãos certas. Deus, Ele sabe exatamente o que eu preciso. Às vezes eu quero que aconteça uma coisa na minha vida. E eu acho que aquilo é bom. Só que quando a gente vai consultar o Pai Celestial, Ele vai mostrar que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Por que a gente ora então no Evangelho, pastor? Já que Deus, Ele sabe de tudo. A gente ora, Bé, não é para mudar a vontade de Deus. A gente ora não é para convencer Deus a fazer o que a gente quer. Quem muda na oração somos nós, irmãos. E quando a gente vai orando, a gente vai sendo transformado. E quando a gente vai orando, a gente vai entendendo a vontade de Deus. E quando a gente vai orando, a gente vai recebendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a oração, meus irmãos, ela é um processo na vida da gente. Às vezes a gente começa o momento da oração cheio do nosso eu. Ah, porque eu vou orar e Deus vai fazer e tal. E quando vê, irmãos, Ele não vai fazer nada. Porque aquilo que está acontecendo é um processo para a gente entender aquilo que Ele tem de melhor para a vida da gente. Como é que Jesus, Ele termina a oração do Pai Nosso? Dizendo assim, pois Teu é o reino, o poder, a glória, hoje e para sempre. Amém. Sabe o que isso significa? Que o nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. O nosso Deus, Ele tem tudo sobre o seu controle. Sabe o pastor Monteiro que está lá na UTI? Ele não está largado, irmãos. Ele está dentro de um processo chamado processo de Deus. E nós oramos, sabe para quê, irmãos? Para a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando tudo isso foi concluído, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Tanto o pastor Monteiro, como nós, como comunidade, nós passamos por um processo. E esse processo aconteceu na oração. E durante o processo que a gente chora, que a gente vai entendendo, que a gente vai abrindo mão, que a gente vai se arrependendo e a gente vai aceitando as coisas, a gente encontra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim para todas as áreas da nossa vida. No casamento da gente, na profissão da gente, no momento de enfermidade, no momento de luta, no momento de decepção, a gente precisa orar, porque na oração nós somos curados e nós somos transformados. Na oração nós não vamos convencer Deus,
a fazer a nossa vontade, mas nós vamos passando por um processo e entendendo o plano perfeito dele, segundo a sua vontade. Amém por isso? Eu espero ter abençoado a sua vida nessa noite. Eu desejo uma semana rica de oração, de quarto fechado e de muita intimidade da parte de Deus na sua vida. Amém? Fique de pé, por favor. Se puder, dar uma oferta de palmas para Jesus. Eu não sei nem qual é a música que os nossos amigos vão trazer, né? Mas eu estou muito feliz com esse entendimento que a gente está tendo do nosso Pai Celestial. Fale para 3 pessoas que você quer muito bem hoje à noite aqui, que estão aqui na reunião, e diga para ele assim: olha, eu desejo muito que você volte para o lugar do quarto fechado e faça do seu lugar de oração um lugar de encontro com Deus. Não viva sem orar, não viva sem se trancar com o Pai Celestial, porque lá no lugar do encontro com Deus, irmãos, nós vamos ouvir e receber a direção certa para a vida da gente. Amém? Ore comigo nessa noite, por favor, incline a sua cabeça. Pai Celestial, que nos foi apresentado hoje mais uma vez, através do Evangelho de Mateus capítulo 6, nós nos devolvemos para Ti. Nos perdoe todas as vezes que nós fugimos de Ti, por todas as vezes que nós abandonamos esse lugar tão simples, que está dentro da nossa casa. É o nosso local de oração, é o nosso local de encontrar contigo. Nos desculpe e nos perdoe, porque na semelhança do profeta Elias, lá no Antigo Testamento, nós quisemos encontrar o Senhor no meio do fogo, no meio do barulho, no meio da tempestade, mas no momento da intimidade, nós precisamos ouvir a Tua voz no silêncio. Nos faz gente quieta do silêncio, gente sensível que sabe ouvir a Tua voz, gente que sai do meio da muvuca, no meio do barulho, no meio da multidão e encontra abrigo seguro no quarto fechado, onde a gente derrama nossas lágrimas, nossa alma, nossos sentimentos, nossos medos, onde a gente fala das bobagens que nós fizemos na vida, onde a gente revela o nosso coração. E é assim que nós queremos estar, como crianças totalmente dependentes do Senhor, crianças que chamam Deus de Pai, meu Pai Celestial, criança que corre ao encontro dEle, criança que se lança nos braços dEle, criança que chora, que sorri, que entrega, que confia. E é assim que nós queremos ser, Jesus, porque as pessoas do reino de Deus, elas são como crianças. Nos devolva para esse lugar seguro. Obrigado, Pai, porque nós encontramos esse caminho seguro no Evangelho. E quando nós encontramos o Pai no quarto fechado, fica mais fácil da gente lidar com os nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos, lidar com as dificuldades dos Salvador, mudou a história de um pecador que
Glória a Deus. Todo mundo servido com os elementos da nossa Santa Ceia. E agora nós vamos celebrar, viu, irmãos? Mais uma Santa Ceia. E a gente faz isso todo mês, até Jesus voltar. O Evangelho fala que nós vamos tomar uma Santa Ceia, sentar na mesa do Cordeiro, naquele grande dia. Aí a gente lê um texto desse, a gente fica imaginando, poxa, deve ser uma mesa gigante, né? Para caber todos os salvos, né? Do mundo, né? Mas a Bíblia diz que nós estaremos lá, junto com o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, receba essa noite, esse momento que nós estamos juntos, como um privilégio. Isso faz parte da memória que Jesus pediu para nós guardarmos, e faz parte também do nosso processo de santificação. Todas as vezes que você participa da Santa Ceia, você está anunciando que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Amém? A Santa Ceia é para esse tipo de gente, gente que espera a volta de Jesus. E nós somos privilegiados e agradecemos ao Senhor com gratidão por esse privilégio. Amém? O apóstolo Paulo disse assim: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vocês. Foi dessa forma que ele agiu no momento da traição, da decepção. E na noite de hoje eu convido você a participar do elemento pão, rendendo graças ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Expresse a sua palavra de gratidão a Jesus por mais uma Santa Ceia. E semelhantemente, meus irmãos, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem. E nesse momento, irmãos, nós celebramos a nova aliança com Jesus que nós participamos, desde o dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu quero convidar você agora a trocar o cálice com seu irmão, a liberar palavras de aliança, renovar a sua aliança com o corpo de Cristo hoje aqui reunido. Declare isso para os seus irmãos, ministério de louvor, pastores, queridos, líderes de células, mídia técnica, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, irmãos que nos visitam nessa noite. Nós estamos em aliança com Jesus, estamos em aliança uns com os outros. Nós celebramos a ceia do Senhor até o dia da sua grande vinda. E nessa noite, irmãos, nós levantamos o cálice do Senhor, declarando a nossa comunhão uns com os outros, renovando a nossa comunhão com Jesus, anunciando que nós estamos firmes até a sua volta, aguardando que o Cordeiro venha buscar a sua noiva, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Tomemos todos nessa noite o cálice do Senhor em aliança. Onde você estiver, glorifique o nome de Jesus, celebre essa vida. Fábio nos abençoe nessa noite. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? O culto foi tremendo, irmãos. Ele é adorado, Ele é santificado, Ele é bendito. Irmãos, alguns pequenos avisos. Os nossos visitantes, não se esqueçam, vem aqui para o lado esquerdo, tem a nossa equipe de consolidação ali. Lá embaixo também tem a inscrição dos retiros dos homens, tá bom? E não vá embora desesperado. Passe na cantina que nós estamos vendendo camusquim. Quem comprar um camusquim, leva um bolo de chocolate logo de sobremesa de graça. A irmã já mandou glória aqui, né? Então, feche seus olhos que nós vamos orar para estar nos despedindo e tendo mais uma semana pela frente. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso.
Muito obrigado pela tua presença, Senhor, por essa ceia, que nós possamos, Senhor, estar entrando mais uma semana com a certeza da nossa salvação, que nós possamos encontrar contigo, Senhor, diariamente no nosso secreto contigo. Fala conosco, Senhor, aguça nossa audição espiritual, que nós possamos seguir os seus passos mediante a tua palavra. Faça a tua vontade sobre nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, para todo sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Vai em paz, irmãos. Já vai pegar o seu camusquim lá, hein?